Olá pessoal, estamos gravando essa videoaula para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre o iniciozinho da geometria plana. Então a gente vai entender tudo aquilo que dá base para que a gente possa fazer aquelas questões difíceis de geometria que a gente vê no Enem e nos outros vestibulares. Vamos começar entendendo, pessoal, o que são entes primitivos. Matemática, todas as figuras, quase todas as figuras precisam de uma definição. Você tem que explicar o que é. Você não pode simplesmente dizer que a figura é um quadrado. Você tem que explicar por que ela é um quadrado. Qual é a definição de quadrado? Qual é a definição de triângulo? Triângulo equilátero, triângulo retângulo. Mas existem uns caras, uns entes matemáticos, que não precisam de definição. E esses caras são chamados entes primitivos. A gente vai entender bem por quê. Olha só, o primeiro ente primitivo é o ponto. O que é um ponto? Ponto a gente não sabe o que é. Explicar o que é um ponto. Um ponto simplesmente é um ponto. Então, quando a gente vê essa figura que está aí no quadro agora, a gente vê que tem um ponto ali. A única coisa que a gente sabe sobre o ponto é que ele é denominado por uma letra latina maiúscula, uma letra do nosso alfabeto maiúscula. Esse caso aqui é o ponto P. O próximo ponto primitivo é a reta. A reta ela é nomeada por uma letra do nosso alfabeto minúscula. Aí você pode pensar assim: não, Antônio, uma reta é um conjunto de pontos. Sim, é um conjunto de pontos. Mas esse conjunto de pontos ele não pode estar espaçado de qualquer forma. Ele tem que estar ordenado. Ordenado como? Em linha reta. Ora, se você está usando a própria palavra reta para definir o que é reta, então mostra que a reta não possui definição. E o terceiro ente primitivo é o plano. O plano, o próprio nome já está explicando o que é. Plano é aquilo que não faz curva. Então, uma mesa, o chão, uma parede são exemplos de plano, mas não tem como a gente explicar o que é plano, certo? Então, os três entes primitivos são aqueles que não possuem definição: ponto, reta e plano. A geometria plana ela acontece toda dentro do plano. Então, a gente vai esquecer um pouquinho do plano agora e vai falar só sobre ponto e reta. Vamos começar falando sobre a reta. A reta ela é infinita nos dois sentidos. Então, se eu continuar andando por aqui, eu vou seguir com a reta infinitamente num sentido. E se eu vier para cá, para o outro lado, ela também vai ser infinita nesse sentido. O plano é a mesma coisa, ele é infinito em todos os sentidos. Para qualquer lado que eu leve o plano, ele vai ser infinito. Mas e se a reta ela não for infinita nos dois sentidos, se ela tiver um ponto de começo ou um ponto de final? Você concorda comigo que a reta, sim, ela vai estar cumprindo só metade dos requisitos? Então, ela seria só metade de uma reta? Então, quando ela tem um ponto inicial ou um ponto final, sendo infinita só em um dos sentidos, a gente chama de semi-reta. E quando ela tem um ponto inicial e um ponto final, a gente chama de segmento de reta. Como é que eu represento isso no desenho? Dá uma olhadinha só. Repara que a reta ela não tem um ponto limite. Ela indica assim nesse desenho que ela vai seguindo para o infinito nos dois sentidos. Já a semirreta não, olha, a semirreta tem um ponto de origem. E aí ela vai para o infinito. Ou ela vem do infinito e tem um ponto final. Já o segmento de reta começa num ponto, termina em outro ponto. Então a gente consegue entender aí a diferença. Muitas pessoas falam aí de reta sendo um segmento de reta. Então tem que prestar bem atenção nisso quando for falar no texto. Agora vamos falar das posições relativas no plano. Se eu tiver, por exemplo, um ponto e uma reta, como é que eu posso dizer onde esse ponto está em relação à reta? Só existem duas formas possíveis de um ponto estar posicionado em relação à reta. Ou o ponto pertence à reta, ou não pertence à reta. E é uma noção bem intuitiva. Para pertencer, não tem que estar dentro? Então pensa comigo, olhando esse desenho aqui. Eu estou vendo a reta F e estou vendo os pontos A
e C. A reta A, o ponto A não está em cima da reta F? Então, quer dizer que o ponto A pertence à reta F. Mas o ponto C, ele está na reta F? Não. Então, o ponto C não pertence. Notou como é bem intuitivo? Agora, a gente tem que prestar atenção no que eu falei lá no quadro anterior. A reta ela é infinita, né? Então, se eu pensar nesse ponto B aqui, ele pertence ou não pertence à reta? Parece que não, né? Porque o ponto B está fora da reta F. Mas se a gente lembrar que a reta é infinita e prolongar essa reta, olha o que acontece. A gente vê que o ponto B pertence à reta F. Então, tem que prestar bastante atenção. Às vezes, o ponto parece que não está na reta, mas ele está assim. Então, partindo desse princípio, vamos pensar agora na posição relativa entre duas retas. Se você pensar em duas retas, a gente pode pensar que elas podem nunca se encontrar, né? Pode estar uma do ladinho da outra e elas nunca vão se encontrar. Quando as retas têm essa característica, que elas estão uma do ladinho da outra e nunca se encontram, a gente chama essas retas de retas paralelas. Elas não vão possuir ponto em comum. Então, olha aqui essa figurinha que a gente tem as retas F e G. Essas retas, repara que a distância entre elas se mantém a mesma. E elas não vão se encontrar, com certeza. Então, por isso, a gente diz que essas retas são paralelas. Olha, presta atenção agora no símbolozinho aqui, ó, bem aqui, de retas paralelas. Porque às vezes ele não vai dizer que as retas são paralelas, ele vai colocar só esse símbolo. Primeira reta, 2 tracinhos, segunda reta. Isso já indica que as retas são paralelas, e se elas são paralelas, não possuem ponto em comum. Mas e se as retas se encontrarem? Quando duas retas se encontram, a gente chama elas de retas concorrentes. E aí, para elas se encontrarem, elas vão se encontrar em um único ponto. Então, olha para o desenho aqui que a gente tem a reta F e a reta H. Elas não se encontram aqui no ponto A? Esse ponto A é chamado de vértice. E outra coisa, as retas elas não vão se encontrar em mais de um ponto. Porque para essa reta encontrar a reta H em mais de um ponto, ela teria que fazer curva de novo. E aí ela não seria reta, seria uma curva, né? Então, duas retas concorrentes se interceptam em um único ponto. E o símbolo dela é um xizinho entre as duas retas, mostrando que elas se encontram em um ponto só. Existe ainda uma terceira definição, uma terceira posição relativa entre duas retas, que são as retas coincidentes. E aí a gente diz que elas possuem infinitos pontos em comum. Mas o que a gente pode dizer de verdade é que elas são a mesma reta. Uma está em cima da outra, né? Então aqui eu tenho a reta F e a reta G. Você consegue ver as duas retas diferenciadamente? Não. Uma está em cima da outra. Então, elas são coincidentes. A gente pode dizer que elas são as mesmas retas, só que com nomes diferentes, né? Agora, voltando lá àquela ideia de retas concorrentes ou semi-retas que partem de mesma origem, vamos falar sobre ângulos um pouquinho. O que é um ângulo? Vamos pensar em duas semi-retas de mesma origem. O que são mesma origem? Elas começam do mesmo ponto. Então, olhando para cá, a gente tem duas semi-retas de mesma origem. A reta semi-reta que passa por B e por A, e a semi-reta que começa em B e vai até E. São duas semi-retas que começam do mesmo ponto. E aí elas formaram duas regiões, né? Essa região de dentro aqui eu vou chamar de região convexa. E a região de fora é a região não convexa. Então, olhando, a gente tem duas regiões, né? E a gente pode medir essas regiões. A medida dessa região é que é o ângulo. E a gente vai sempre usar a comunidade de medida, a fim de resolver questões, duas possíveis unidades de medida, o grau e o radiano. O grau é a mais usada nas questões, só que radiano também é usado, principalmente em trigonometria. Quando você for lá fazer sua faculdade de engenharia, ou de matemática, ou de física, você vai ver que os ângulos vão ser sempre medidos em radiano.
A gente diz que o radiano é a medida científica do ângulo, enquanto o grau é a medida usual do ângulo. Para poder medir o ângulo, a gente vai usar como base a circunferência. Então, notaram que eu peguei uma circunferência aqui e coloquei o centro dessa circunferência bem no vértice? É exatamente como funciona aquele aparelhinho de medir ângulo que a gente tem lá no ensino fundamental que nunca usa, o transferidor. A gente pega o centro da circunferência e coloca no vértice que a gente quer medir o ângulo. Então, essa circunferência ela é dividida em 360 partes iguais, chamada de grau. Cada uma dessas partes é chamada de 1 grau. Então, quando a gente pega a circunferência inteira, ela tem 360 graus. E se for em radiano, ela tem 2π radiano. Por causa do comprimento da circunferência, que a gente vai aprender isso em outra videoaula. Mas o importante é que a circunferência tem 360 graus. E aí você coloca lá a circunferência no vértice para poder medir o ângulo. O número de pedacinhos, o número de graus que ficarem dentro da região é a medida dela. Tá? Então, a medida do ângulo vai ser o pedaço da circunferência que ficar entre os segmentos, certo? Como que a gente pode nomear o ângulo? A gente pode dar vários tipos de nome para o ângulo. A gente está vendo dois aqui, né? Alfa e beta. A primeira medida, o primeiro nome que a gente pode dar para o ângulo são as letras gregas. Mas a gente também pode usar a letra que está no vértice com o acentinho aqui circunflexo. Ó. Então, aqui eu tenho o ângulo B. Só que essa, para mim, não é a melhor definição. A que deixa mais clara qual ângulo a gente está falando é essa terceira aqui, ó, o caminho do ângulo com o circunflexo no vértice. Então, repara que esse ângulo alfa, ele vem do A, vai para o B, onde está o ângulo propriamente dito, e termina no E. Então, esse ângulo vai ser o ângulo ABE, com acento circunflexo no B. Aí a gente consegue dar nome ao ângulo. Se a gente tivesse um outro cara para cá, repara só. Se eu tivesse um outro ângulo para cá, sendo esse cara aqui o F, por exemplo. Desculpa a letra aí que a gente vai aprendendo aos poucos. O ângulo B, ele poderia representar tanto esse pedaço só, como esse pedaço aqui, como o todo, né? Mas quando você faz o caminho do ângulo, você percebe mais precisamente quem é o ângulo. ABE é o verdinho, EBF é esse que a gente acabou de desenhar, ABF seria o todo. Então, o caminho do ângulo é a melhor forma da gente descrever ou nomear o ângulo. Mas então a gente já falou que a circunferência tem 360 graus, né? Isso é uma referência para a gente. Só que a gente vai falar agora de outras referências, de outros ângulos que também são importantes. Então, a gente já falou que o ângulo de 360 graus é importante, circunferência dá uma volta completa, não é? Então, ângulo de uma volta, ele mede 360 graus. Então, a gente está vendo aqui, ó, uma volta completa, 360 graus. Mas se a gente pegar e dividir esse ângulo de 360 graus ao meio, a gente passa a ter uma outra referência. Se o ângulo de 360 graus é o ângulo de uma volta, quando a gente divide no meio, a gente tem o ângulo de meia volta. Ele mede 180 graus. Então, repara, a reta, o ângulo formado na reta é de 180 graus. Então, eu posso ter infinitos ângulos para cá. Se o primeiro e o último formam uma reta, todos esses ângulos juntos vão formar 180 graus. E se eu dividir ainda mais no meio? Pegar 180 e dividir ao meio. Aí eu vou ter um ângulo de 90 graus. Esse ângulo também é uma referência para a gente. É o chamado ângulo reto. Então, repararam? Esses três ângulos vão ser as nossas referências.
Reparou outra coisa? O ângulo é sempre um pedacinho de circunferência, não é? Só que o ângulo reto não. O ângulo reto ele tem como simbologia um quadradinho. Então, toda vez que tiver um quadradinho no ângulo, ele não vai estar nem escrito aqui que mede 90. Você já vai precisar saber. Toda vez que tiver um quadradinho no ângulo, é porque esse ângulo é um ângulo reto. Ou seja, ele mede 90 graus. Repararam as três referências? 360 graus, 180 graus e 90 graus. Todos os outros ângulos vão ser classificados com base nessas três referências que a gente tem. Então, se eu tiver, por exemplo, um ângulo menor que 90 graus, ele vai ser chamado de ângulo agudo. Então, todo ângulo que for menor que 90 graus é chamado de ângulo agudo. Ok? Todo o ângulo for maior que 90 graus, mas menor que 180 graus, a gente tem o nome dele como obtuso. O ângulo obtuso é aquele que mede mais que 90 graus, mas menos que 180 graus. Então, olha para o nosso exemplo aqui, certo? Então, a nossa referência vai ser sempre 90 graus aqui, né? Sendo menor que 90 graus, o 90 graus a gente sabe desenhar, né? É só fazer um Lzinho aqui. Então, olha para cá. Se você faz um Lzinho aqui para comparar o 90 graus, esse ângulo não está menor que 90, então ele é um ângulo agudo. Agora faz o Lzinho aqui também. Ele não é maior que 90 graus, então ele é obtuso. Presta atenção que a gente vai usar isso depois, hein? Quem é a nossa referência para saber se é agudo ou se é obtuso? 90 graus. Menor que 90, agudo. Maior que 90, obtuso. E se ele for maior ainda que 180 graus? Aí ele recebe o nome de ângulo não convexo. Então, ângulo maior que 180 graus é o não convexo. Por que não convexo? Lembra que as semirretas dividem em região convexa e não convexa? A região de dentro não era aconvexa e a de fora não convexa? Então, o ângulo da região não convexa é o ângulo não convexo. Ok? Vamos pensar então agora em mais uma coisinha que vai falar sobre ângulos. Toda vez que tiver a palavra bissetriz, é porque a minha reta, ou meu segmento de reta, ou a minha semirreta, ela vai dividir o ângulo ao meio. Quando eu falo dividir ao meio, é dividir em duas partes iguais mesmo. Então, olha para esse desenho aqui. Essa reta CE, ou segmento CE, porque começa no C e termina no E, ele não dividiu o meu ângulo em duas partes iguais, ó, 28 para um lado, 28 para o outro. Então, esse segmento CE é a bissetriz do ângulo. Se tivesse dividido 40 para um lado, 16 para o outro, seria bissetriz? Não, porque não dividiu ao meio. Para ser bissetriz, divide o ângulo ao meio. Ok? Bissetriz divide o ângulo ao meio. Com todas essas informações, a gente já consegue resolver algumas questões. Vamos resolver? Vamos resolver, então, a questão número 1 da nossa lista 1, que está lá no site. Depois, no final aqui, eu coloco o site para vocês, para relembrar qual o endereço onde a gente pode pegar essa lista das questões. Essa é a lista 1. Vamos ler as questões. Vamos ler a questão. Então, eu sugiro que você, ao ler a questão comigo, depois dê uma pausa no vídeo para poder resolver sozinho essa questão. Rotas aéreas são como pontes que ligam cidades, estados ou países. O mapa a seguir mostra os estados brasileiros e a localização de algumas capitais identificadas pelos números. Considere que a direção seguida por um avião A1, que partiu de Brasília, sem escalas para Belém, seja um segmento de reta com extremidades em DF e 4. É como a gente está vendo aqui no desenho, né? É um segmento de reta que começa no DF e termina no 4. Suponha que um passageiro de nome Carlos pegou um avião A2,
que seguiu a direção que forma um ângulo de 135 graus no sentido horário com a rota Brasília-Belém e pousou em alguma das capitais brasileiras. O que eu sugiro a vocês, pessoal? Começou a ler a questão. Fez sentido já para você? Você acha que isso vai te ajudar na resposta? Já começa a escrever, começa a desenhar. Aqui o Carlos, ele não pegou um avião que forma um ângulo de 135 graus no sentido horário com a rota Brasília-Belém. Então, vai formar 135 graus com esse segmento de reta aqui. Ó. Então, como que eu vou fazer para desenhar um ângulo de 135 graus, sendo que lá no Enem eu não tenho transferidor, eu não tenho régua, eu não tenho nada. Somente a caneta. Vamos usar as nossas referências. Quais são as nossas referências? 360 graus, 180 graus e 90 graus. Então, se eu seguisse essa reta continuamente, eu teria formado aqui um ângulo de 180 graus, correto? Mas se eu dividir no meio, ali no DF, porque ele falou que é com a rota Brasília-Belém, então começa em Brasília, eu tenho 90 graus para um lado e 90 graus para o outro. Eu estou rodando no sentido anti-horário. Não, desculpa, no sentido horário. Então, eu vou rodar nessa direção aqui, ó, no sentido do relógio. Então, aqui eu já tenho 90 graus. Para 135, falta quanto? 135 menos 90, 45, que é exatamente metade do outro 90. E aí você consegue mais ou menos desenhar no meio ali, né? Então, você nota que aqui, ó, esse segmentinho azul, ele vai formar o ângulo de 135 graus que você queria. Então, sabendo isso, já sabe que parou aonde ali? No 13, que é Belo Horizonte. Então, ó, já eliminou 3 alternativas. Não pode ser a letra C, não pode ser a letra D, não pode ser a letra E. Só pode ser A ou B. Mas vamos continuar aqui a leitura da questão. Ao desembarcar, Carlos fez uma conexão e embarcou no avião A3, que seguiu a direção que forma um ângulo reto. Olha aqui, informação importante, ângulo reto, no sentido anti-horário, com a direção seguida pelo avião A2. O avião não ia continuar para cá? Ele não ia seguir nessa direção? Então, agora ele vai voltar 90 graus. Então, voltando 90 graus, ele para na cidade 9, que é Salvador. Então, ó, considerando que a direção seguida pelo avião é dada pela semi-reta com origem na cidade de partida e que passa pela cidade de destino, então sempre vai rodar na cidade de partida, ele fez conexão em Belo Horizonte e em seguida embarcou para Salvador. Resposta certa, letra B, de bastante fácil. Certinho? Vamos para mais uma questão, é a questão número 3, tá? A gente vai fazendo salteado, porque a gente vai fazendo de acordo com o que a gente vai aprendendo aqui. Essa questão ela não tem muito de Enem, né? Ela é uma questão bem seca. Simplesmente calcule o valor de x. Simplesmente isso. Então, de novo, sugiro que você dê pausa no vídeo agora e tente resolver sozinho. Vou confiar que você pausou o vídeo, hein? Pausou? Ótimo, então agora vamos resolver. O que a gente tem aqui para calcular o valor de x? A gente tem 3 ângulos, né? Esse ângulo aqui que mede x, esse ângulo aqui que mede 3x mais 10 e esse ângulo aqui que também mede x, né? Então, eu tenho 3 ângulos e os 3 juntos resultam nesse quadradinho que a gente já aprendeu. Quando o ângulo é um quadradinho, ele mede 90 graus. Então, vamos pensar, olha o que você está pensando. Os 3 ângulos juntos medem 90 graus. Qual a operação matemática que junta as quantidades? Isso mesmo, é a soma. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, se eu somar esses 3 ângulos, tem que dar 90 graus. Então, escreve aquilo que você acabou de falar.
Se eu somar os três ângulos, isso dá 90 graus. Olha, eu tenho o primeiro ângulo, que é o x. Eu tenho o segundo ângulo, que é o 3x mais 10. E o terceiro ângulo, que é o x. Esses caras somados é igual a 90 graus. Agora ficou uma equaçãozinha bobinha de resolver, né? Letra para um lado, número para o outro, junta todas as letras. E quando você trocar o número de lado ou a letra de lado, inverte a operação, hein? Inverte a operação que está fazendo. Então, vamos somar. X mais 3x, 4x, mais x, 5x. E esse 10 que está somando vai passar para o outro lado, diminuindo. Então, 5x é igual a 90 menos 10. 90 menos 10, 80 graus. Agora, o 5, quando está grudadinho assim, o número quando está grudado na letra é porque está multiplicando. Então, ele vai passar para o outro lado, dividindo. X vai ser 80 dividido por 5. E aí você faz essa divisão simples aí na sua casa. X igual a 16. Resposta certa, letra A, de absurdamente fácil. Vamos agora para a próxima questão, que é a questão número 6. De novo, dá uma pausa no vídeo, lê a questão, tenta responder e agora a gente vai resolver, ok? A imagem apresentada na figura é uma cópia em preto e branco da tela quadrada intitulada O Peixe, de Marcos Pinto, que foi colocada em uma parede para exposição e fixada nos pontos A e B. Por um problema na fixação de um dos pontos, a tela se desprendeu, girando rente à parede. Então, a tela estava nessa posição e girou aqui, ficando nessa posição. Após o giro, ela ficou posicionada como ilustrada na figura, formando um ângulo de 45 graus com a linha do horizonte. Ele quer recolocar a tela na sua posição original. Está vendo aqui? Recolocar a tela na sua posição original. E a gente vai girar no menor ângulo possível, certo? Então, recolocar na posição original no menor ângulo possível. Qual é a forma de recolocar essa tela? Bom, vocês concordam comigo que eu teria que girar esse quadro para ele voltar para cá, né? Então, ele teria que ficar nessa posição aqui, ó. Não vou nem completar o quadrado, não, mas teria que ficar nessa posição. Então, quer dizer o seguinte, olha, esse pontinho que vocês estão vendo aqui piscando, ele vai ter que girar isso tudo aqui para ficar nessa posição desse outro pontinho que está piscando, né? Então, você vai ter que girar tudo isso aqui. Mas quanto que você vai girar? 45 você já sabe. E essa outra informação aqui? Isso não é um quadrado? Então, o ângulo ali é reto. O ângulo ali mede 90 graus. Então, você vai girar 45 mais 90 graus. Você vai girar 135 graus. Em qual sentido? Não é o sentido do relógio? Então, no sentido horário. Resposta certa, letra B, de bastante fácil. Essa realmente era muito fácil, né? Para a gente encerrar o conteúdo dessa videoaula, a gente vai falar só mais uma informação e resolver uma questãozinha. A gente vai falar sobre pares de ângulos. Então, quando dois ângulos, eles juntos, formam um daqueles ângulos de referência que a gente tem. Lembra quais são os ângulos de referência? 90 graus, 180 graus, 360 graus. Quando os ângulos somados dão uma dessas referências, eles recebem nomes especiais. Quando dois ângulos juntos, somados, dão 90 graus, a gente diz que eles são complementares. Então, presta atenção. Dois ângulos e somente dois, tá, gente? Não pode ter três ângulos, não. Quando dois ângulos somados dão 90 graus, a gente diz que eles são complementares. Então, se eu perguntasse para vocês, por exemplo, qual é o complemento de 60 graus? Qual é o complemento de 60 graus? Não é quanto falta para 90? Então, o complemento de 60 graus é 30 graus. Então, dois ângulos são complementares quando a soma dá 90 graus. Se a soma der a nossa próxima referência, que é 180 graus, a gente diz que eles são ângulos suplementares. Então, se eu perguntasse para você, qual é o suplemento de 70 graus? Você já me responderia? Claro que é 110, Antônio.
Porque 110 é quanto falta para completar os 180. Então, dois ângulos que somam 180 graus são chamados suplementares. E quando a soma dá 360 graus, a gente diz que os ângulos são replementares. Então, qual é o replemento de 60 graus? 300 graus, que é quanto falta para 360. Notaram? Principalmente esses dois, complementares e suplementares, é bom a gente gravar. Complementar, 90 graus. Suplementar, a soma dá 180 graus. Certinho, gente? Pensando nisso agora, vamos resolver essa questãozinha aqui, que é a questão número 10 lá da nossa lista. Importante, gente. Você não precisa ler a questão toda, às vezes, para resolver. Vamos tentar ler só o último parágrafo para ver se a gente consegue. Vai aí, lê você e tenta resolver. Agora eu vou ler, ó. Sabendo que o ângulo máximo de inclinação do refrigerador, que a gente viu aqui no desenho, é de 30 graus, ó, o ângulo que a gente vai trabalhar é o ângulo de 30 graus. A metade do suplemento desse ângulo é D. Então, o que ele quer na verdade? Olha, ele quer a metade do suplemento de 30 graus. Então, a gente vai resolver essa questão aí de forma particionada. Vamos resolver primeiro quem é o suplemento de 30 graus. Lembra lá no quadro anterior? Suplemento, não é quanto falta para 180 graus? Então, se eu já tenho 30, está faltando quanto? 150. Então, o que ele quer agora, ó, é a metade de 150. Isso é fácil, né? Metade de 150, 75. Resposta certa, letra B, de bastante fácil. Assim, a gente encerra esse primeiro vídeo dessa sequência que vai falar sobre a aula 1, que é a Introdução à Geometria Plana. Espero que vocês assistam os outros